nada, se você não viu meu Instagram nesses tempos, eu deixei um agradecimento muito especial para você. Entramos entre os 50 maiores podcasts do Brasil, então isso é algo a ser celebrado e eu deixei meu agradecimento a cada um de vocês, porque eu não faço nada sozinho, por mais que eu esteja aqui compartilhando, vocês também têm a parte de vocês como ouvintes, como pessoas que deixam 5 estrelas aqui, de agradecer que esse podcast é incrível. Olha meu celular apitando. Isso aí aqui não vale 5 estrelas. E divulgam, e compartilham, e engajam, e interagem. E quando eu compartilho que tem podcast, vocês estão aqui ouvindo. Então, eu falo que nenhum sucesso é mérito só de uma pessoa. Sempre é o mérito dos dois lados, né? Eu que estou dando e vocês que também estão recebendo. Então, eu quero agradecer, caso você não tenha visto o meu agradecimento. Muito obrigada. E eu espero continuar servindo vocês, de alguma forma continuar te ajudando. E o episódio de hoje eu quero dar atualizações, se é que eu posso falar assim, dessa forma, em relação a esse meu processo a Jesus, porque nas últimas 2 semanas eu abro caixinha no meu Instagram e vem, assim, muitas mensagens em relação a isso, de pessoas perguntando como que tá sendo, como que era, e no podcast, quando eu contei pra vocês sobre o meu processo de aceitação, não tive tempo hábil de explicar um pouco mais pra vocês, eu contei mais sobre o processo da aceitação em si, né, da virada de chave, mas em nenhum momento eu compartilhei com vocês como eu me senti antes e nem como eu sinto que, né, com mais profundidade o que vem mudando na minha vida agora. Eu recebi primeiro várias mensagens de pessoas que se identificaram com o episódio, se identificaram com as coisas como eu me sentia, né, como eu me senti no processo, que também se sentiam distantes, que também não se conectavam, e através do meu podcast encontraram uma forma ou até uma vontade de voltar a essa conexão, de se conectar mais. Então, uma das primeiras perguntas que eu mais recebi é se eu era distante, se eu não acreditava, como é que funcionava essa relação. Então, para vocês entenderem, eu sempre. Eu ia falar, sempre fui crente, né, em Jesus. Mas é diferente esse acreditar e a diferença de você aceitar. Eu até respondi uma caixinha de pergunta em relação a isso, que eu falei assim, é como se quando eu acreditava, Jesus era um vizinho distante, que eu visitava eventualmente, que eu gostava, aquele vizinho gente boa, sabe assim? Que eu gosto dele, eu gosto de encontrar ele no elevador, mas eu nunca convido ele pra sair da porta do elevador e entrar na minha casa. Eu não convido ele pra vir tomar um café comigo. Ele não conhece meus aposentos, ele não entra na minha intimidade, ele não entra na relação familiar, ele não entra. Ele fica ali no elevador no máximo, e aquele vizinho que às vezes eu escuto passando. Eu escuto ele andando em cima da minha casa, mas aquela relação a gente dá uma buzinadinha ali e acabou. Isso eu vejo como acreditar. A parte do aceitar é quando eu falo, calma, agora ele vai entrar na minha casa. Ele vai sair, ele vai entrar, vai sair da porta do elevador, ele vai pisar e ele vai ficar dentro da minha casa. Ele vai fazer parte do meu ciclo familiar, ele vai fazer parte do meu relacionamento, ele vai fazer parte da minha intimidade. Então, eu acho que essa é a maior diferença, né? É a intimidade, a aproximação que eu tenho. Então, antes era uma coisa eventual, e agora é uma coisa rotineira, é uma coisa. Não existe separação. Aquilo ali tá em mim, tá dentro da minha família, tá dentro do meu lar, tá dentro do meu coração, aquilo vive o tempo inteiro. A minha família nunca foi religiosa. Eu tenho passagens, eu fiz. Eu não fiz crisma, mas eu fui. Como fala antes? Hã? Catequese. Fiz catequese, né? Fui batizada, tive catequese, mas não cheguei a fazer crisma, não crismei. Mas a gente nunca teve o hábito de ir à igreja, a gente nunca teve o hábito de ir à missa. Para vocês terem noção, nunca foi muito falado em casa em relação a Jesus, em relação a Deus. A gente tinha aquelas orações de família no Natal, a gente tinha um senso de existência quando você falava de Páscoa, mas fora disso, zero. É como se tá lá. Quando a gente precisa, a gente acessa. Então, quando alguém faleceu, a gente vai lá, reza, a gente ora num momento de dificuldade, mas não é aquela coisa que existia convívio, não existia uma coisa rotineira, não existia intimidade, não tinha intimidade. E a gente tem muitos amigos crentes, a gente tem amigos que são pastores, e um deles é o Gui Rebustini, que a gente é amigo já há um bom tempo. E eu lembro que o Caio até insistiu um tempo atrás, vamos com as crianças, vamos lá no culto do Gui, vai ser bem legal. Tem músicas muito animadas e é uma coisa muito atualizada que você consegue entender.
E eu lembro que a gente foi, isso, sei lá, a minha era bem bebezinha. Então, a minha já existia, mas ela era bem bebezinha, assim, bebezinha mesmo. Eu acho que devia estar até no peito ainda. E eu lembro das pessoas cantando e eu olhava aquilo e falava, gente, por que que o povo canta tão animado? Pelo amor de Deus. E coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima pra quê? Eu não sentia essa energia, eu julgava essa energia e eu ainda criticava as pessoas que se permitiam entrar nesse flow. Que absurdo, essa pessoa, eu pensava assim, o povo é tudo travado. A travada era eu, né? A travada era eu que tava ali numa crença limitante, eu tava ali numa contração. E quando eu fui refletir um pouco mais a fundo disso, eu percebo que toda vez que eu via a Bíblia física, assim, quando eu ouvia essas coisas, eu conseguia sentir o fluxo, eu sentia essa imensidão e eu não me permitia entrar. Eu me permitia ficar na escassez porque eu não queria transbordar. Foi até uma resposta que eu dei numa caixinha de Instagram, que eu falei assim, eu sentia que eu ia transbordar em abundância, mas talvez por receio dessa abundância eu preferia ficar na escassez, porque eu sabia que ia ser arrebatador, eu sabia que ia ser muito grande, eu sabia que ia ser grandioso, sabe? De fato, como tá sendo. E não, calma, eu não vou ainda. Eu não vou pisar ali ainda, era muito grande. E talvez eu não tenha tamanho para isso ainda. Eu não tenha maturidade para isso ainda. Inclusive, até estava assistindo o meu curso de filosofia. Eu não estou indo nas aulas físicas, eu estou assistindo as aulas gravadas. E ontem eu estava assistindo a aula da semana passada que eu perdi, porque a gente estava em viagem. Não assisti ela inteira, mas os primeiros 5 minutos foram brilhantes, porque ele fala assim da manga madura. O papel da manga madura não tem a ver com a cor, não tem a ver com se ela tá dura, se ela tá macia, não tem isso. O único papel da manga madura são os nutrientes que ela tem ali dentro. É o único papel da manga madura, são os nutrientes que ela tem ali dentro. É o que existe dentro dela. Este é o único papel da manga madura. E eu falei, cara, isso é muito perfeito, né? Porque quando a gente pensa no adulto maduro, o maduro não tem a ver quantas rugas que eu tenho no meu rosto, não tem a ver se eu tô com a pele boa, se a pele não tá, mas ele tem a ver com como eu estou me nutrindo, quais são os nutrientes que existem dentro de mim. E eu percebi que hoje eu cheguei à maturidade, porque eu tinha diversos nutrientes em mim, tinha muita coisa física, tinha a parte de aparência, tinha certos nutrientes, porque isso é até um feedback que eu vou dar pra vocês. Eu recebi muita gente muito feliz no meu Instagram, muito. Eu recebi muita mensagem, Fabi, eu tô muito feliz por você. Agora a sua vida vai ser completamente transformada, mas tem algumas pessoas que elas não sabem colocar essa mensagem positiva. Então, para uma pessoa que talvez não tenha maturidade emocional, ou para uma pessoa que ainda esteja num processo de aceitei, mas ainda existe um certo bloqueio, a forma como a gente fala ainda pode machucar pessoas e fazer ela se afastar do processo do que fazer com que ela entre no processo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Pra vocês terem noção, eu recebi mensagem de gente falando assim, antes tudo que você ensinava era raso. Esta palavra, raso. A partir de agora, você vai ver que tudo o que você vai ensinar vai ser completamente diferente. Eu falei assim, cara, como assim era raso? Quem disse que o que eu ensinava não tinha valor? É óbvio que hoje eu posso ter mais valor, eu agreguei mais nutrientes ao meu ser, mas isso não significa que eu não era uma pessoa nutrida. Eu agreguei mais nutrientes, mas eu tinha o meu valor, eu tinha os meus nutrientes. Então, eu recebi várias mensagens nesse sentido de como se a Fabi que existia antes não tinha valor, e agora eu sou uma pessoa honrada, agora eu sou uma pessoa justa. Eu entendo o que vocês querem dizer, né? Quem escreveu isso, que agora minha vida vai ser mais completa, que agora minha vida vai ter mais propósito, e eu concordo. A única coisa que eu estou falando é que nós temos que ter cuidado da forma como a gente fala, porque nem todo mundo tem maturidade para entender a forma como você se comunica. Isso pode machucar e afastar pessoas desse processo. E isso tem a ver também com a manga madura. Então, a maturidade vem quando nós estamos com todos os nutrientes completos. E os nutrientes, a gente tem diversos nutrientes que são necessários. E aí isso faz com que a gente atinja a nossa maturidade. Então hoje eu posso falar que hoje eu me sinto uma manga madura, que eu estou completa dos meus nutrientes, né? Faltava de fato a cerejinha para eu complementar
essa maturidade dos meus nutrientes. Então, eu era essa pessoa que eu não tinha esse contato, eu acreditava, mas como eu falei pra vocês, era uma pessoa que ficava da porta pra fora da minha casa, que tinha respeito, que eu tinha respeito, mas eu não tinha intimidade. Era uma pessoa, né? Era alguém como se fosse um desconhecido, mas é um desconhecido conhecido, né? Aquele conhecido que você conhece, tá sempre ali distante e tudo mais. Tem pessoas que fazem o caminho oposto. Tem pessoas que se conectam primeiro a Jesus para depois começar a se desenrolar em todos os processos da vida. Ela desenrola no financeiro, pelos ensinamentos, então ela melhora a conduta ética dela, ela melhora a conduta comportamental dela, ela aprende a melhorar os níveis emocionais dela por conta de ela ter uma fé maior do que a própria existência. Então, tem pessoas que fazem esse caminho. E eu acredito que todos os caminhos, eles são duros. O meu, por ter vivido quase 35 anos da vida sozinha e acreditando que eu precisava ser forte sozinha, que eu não me permitia descansar, eu não tinha com quem eu dividir as minhas forças. Por mais que quando eu falo na energia feminina que eu tenho esse papel de dividir isso com meu marido, mas tem uma pessoa que é infinitamente mais forte que eu e que eu poderia dividir todo esse meu peso e eu não usava desse recurso. E também é muito desafiador para as pessoas que precisam passar por todo esse processo. Ela vai ter que ter uma mudança completa de conduta e de vida, de comportamento, porque ela decidiu ir na contramão de tudo aquilo que ela fazia. Então, a Gabi, até quando ela falou assim, amiga, a nossa forma foi completamente diferente, porque quando eu aceitei, eu precisei mudar tudo. Eu mudei a forma como me posicionava, eu mudei a forma como eu me via, eu mudei a forma como eu me vestia, a forma como eu me comportava. Você não. Você já tinha feito tudo isso antes. Você só precisou entender que tudo isso já era os princípios de Jesus que você não seguia, que você não aceitava isso dentro da sua vida. Então, tem os dois caminhos. Então, eu percebo que quando eu, Fabi, cheguei, eu estava pronta. Eu estava pronta. Não tinha mais conflito dentro de mim. Porque todos os princípios eu já vinha seguindo, talvez de uma forma intuitiva, ou talvez até porque eu tinha aquela pessoa que o meu conhecido que estava ali, vez ou outro acessava, eu estava cercada de pessoas que falavam da palavra, então algumas coisas eu escutava. Pode ser que Deus, pode ser não, né? Deus sempre agia para me usar como instrumento, e isso é uma coisa que, por mais que Deus ou Jesus eram pessoas que ficavam talvez ali na porta da minha casa, toda vez que eu ia palestrar, toda vez que eu venho falar com vocês, eu peço para que me use como ferramenta, eu peço para que me use como instrumento para eu tocar pessoas. Ai, vou chorar de novo. Ô, meu pai, Mayara já até trouxe o papelzinho dela aqui. Mas para vocês terem noção, várias vezes, gente, várias vezes que eu palestro, que eu falo, várias vezes. Se você me perguntar o que eu falei, eu não tenho ideia do que eu falei. É como se tudo que eu falei fosse uma tela em preto, assim, ó. Eu não lembro de enxergar pessoas, eu não lembro de enxergar nada. E eu só vomitava palavras e falava. E no final as pessoas, nossa, você falou o que eu precisava ouvir. Como, gente? Tinha 1000 pessoas. Como é que pode chegar metade e falar assim, não, você falou o que eu precisava ouvir? Eu nem sei o que você precisava ouvir. Mas eu sei que eu, de certa forma não, intencionalmente, eu sempre me pedia para eu ser usada como instrumento, para eu ser usada como ferramenta, para que eu ajudasse pessoas no que elas precisassem naquele momento. Então, eu já tive muito processos como esse. Mas o ponto é, eu não palestro todos os dias, eu não gravo todos os dias. Como é que eu posso ser esse instrumento todos os dias? Então, esse processo de aceitação, quando eu aceitei e ponto. Eu não aceitei com dúvidas, eu não aceitei com questionamento, eu não aceitei como incerteza. Tanto é que hoje, quando eu tô gravando pra vocês, me perguntaram: Fabi, você não ficou com medo de falar que você aceitou Jesus? Se eu tivesse ficado com medo, eu não teria aceitado genuinamente. É a mesma coisa, eu falei, né? Como se eu tivesse casado. Eu casei e eu não vou contar pra todo mundo que eu casei, porque eu tô com medo de falar que eu casei, não faz sentido isso. Mas eu entendo esse questionamento porque eu já fui a pessoa preconceituosa. Eu já fui a pessoa com receio de me relacionar. E vocês podem até me falar se eu tô pensando errado, mas talvez esse medo das pessoas se relacionarem profundamente, intimamente, talvez seja até medo de se frustrar. Talvez seja medo de você não ser atendido, talvez seja medo de você não se sentir digno, talvez seja medo de você achar que você vai ser julgado. E uma das coisas que eu posso falar pra vocês que é o que mais mudou
E, na verdade, eu não vou nem falar pra vocês que é o que mais mudou, mas é o que mais se afirmou dentro do meu coração, que é a palavra amor. O quanto Jesus é amor. O Theo, agora na Páscoa, eu comecei a mostrar pra ele as imagens de Jesus crucificado. Mostrei crucificado, mostrei o prego, mostrei coroa de espinho que fala? Coroa de espinho, mostrei tudo pra ele. Ensanguentado, as costas toda machucada, mostrei tudo pra ele. E aí ele me fez algumas perguntas e ele falou assim, mãe, como é que eu posso fazer pra sentir Jesus? Eu falei, que pergunta extraordinária pra uma criança de 7 anos. Eu falei assim, Theo, você sente Jesus através do amor, porque toda a jornada dele foi através do amor, para ensinar pra gente o que é o amor, como nós podemos ser amados, né? Eu falei assim, qual a jornada de Jesus? A jornada é a jornada do amor, e é assim como a gente se conecta com ele, através do amor. E até teve uma amiga minha que ela assistiu o episódio e ela me mandou uma mensagem. E ela falando, eu sinto que eu preciso me conectar mais, eu sinto que eu preciso me entregar, mas... E aí veio alguns receios, né, sobre, será que eu sou merecedora? Será que o meu coração tem lugar dentro de Jesus, né, ou ele tem lugar dentro de mim? Uns questionamentos e eu falei assim, até para você que se sente às vezes na mesma dúvida e talvez você não queira se aproximar pelo fato de você talvez se sentir indigno, você se sentir que você não é merecedor, ou você tá tão distante que você mesmo coloca barreiras. Eu falo para vocês, essas barreiras não existem. Essas barreiras só existem dentro do nosso coração, essas barreiras elas só existem dentro da nossa mente. A única coisa que Jesus quer, e às vezes eu até me sinto assim, será que eu deveria falar isso? Será que isso deveria sair da minha boca? Como é que eu posso falar o que Jesus quer? Então eu falo o que eu sinto, tá? Vocês me perdoem se eu estiver falando coisas erradas ou que não fazem sentido, mas eu falo o que eu sinto que ele queira. Ele só quer poder amar. Nesse livro de propósitos, ele fala exatamente disso, sobre o que Deus quer, sobre o que Jesus quer. Por mais que fala muito de obediência, eu penso muito na relação pai e filho. O que eu quero com os meus filhos? E o que eu quero deles? Só existe uma palavra, que é amor. Eu só quero poder amá-los exatamente pelo que eles são, sem eu precisar impor o que eu acho que eles precisam ser. Eu quero amar os meus filhos na essência que eles são. E toda vez que eu imponho algo, isso é o meu ego impondo algo, isso não é o meu amor incondicional. E Jesus, com certeza, é o maior exemplo de amor incondicional. Deus é o maior exemplo de amor incondicional que pode existir, porque Ele nos criou. Ele criou a nossa mente, Ele criou o nosso coração, Ele sabe o que existe dentro do nosso coração, Ele sabe o que existe dentro da nossa mente. Ele ama a gente exatamente da forma como nós somos. E Ele sabe que nós estamos no nosso tempo, Ele sabe que nós estamos no nosso processo. Então, Ele não tá chateado se já faz 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, ou se faz 10 anos. Ele te espera. Ele é uma pessoa paciente, porque através do amor existe a paciência. Então, existe paciência para Ele esperar pelo seu processo. Inclusive, Ele sabe do seu processo, Ele acompanha o seu processo. Então, a partir do momento que você passar pelo processo de aceitação, que é quando eu passei, e a única coisa que eu sentia era a vontade do perdão, de pedir perdão, ele nunca vai me questionar por que eu demorei tanto tempo. Por que quando eu estava em alguns momentos de culto eu ficava julgando, eu ficava questionando, eu ficava incrédula? Por que eu tinha medo da abundância? Por que eu tinha medo de prosperar? Por que eu tinha medo, de transbordar? Por que eu tinha vergonha de falar o nome dele? Ele não tá nem aí pra isso. Ele tá ali só pra falar, eu te amo, vem aqui. E me abraçar, e me acolher. Ele não tá ali pra me julgar. Ele tá ali só pra transbordar o amor incondicional dele em mim. Então, quando eu entendi isso, e eu não entendi isso com palavras, eu não entendi isso, né? Tem muitas pessoas que querem entender isso de forma visual. Eu quero provas. Cara, você só precisa se permitir sentir, que foi exatamente o que eu falei com o Theo. A gente, por mais que às vezes nós temos palavras, né? A gente escuta palavras, a gente tem palavras que vêm na nossa mente. A melhor e a maior forma da gente sentir tudo isso é a gente se permitir ser amado. Eu até tive um sonho esses dias muito louco do Caio sendo sacrificado, ele sendo levado. E a imagem dele muito triste, muito triste.
E eu falava assim, eu não quero ficar sozinho, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você pro resto da nossa vida. E ele falava assim pra mim, tá tudo bem, porque agora você tem Jesus. Agora você vai ser muito amada, você tem outra pessoa pra poder te amar e vai te amar infinitamente mais do que eu. E eu lembro que eu não arredei o pé, falei, tudo bem, Jesus me ama, mas eu vou ficar aqui até você ser solto. Ele, meu Deus, você não vai me deixar? Eu falei, não vou deixar, vou ficar aqui, eu vou te resgatar, homem de Deus. É até engraçado isso. Aí tinha gente falando, você tem que libertar ele, você tem que deixar ele ir. Não vou deixar, gente, não vou deixar. Eu vou ficar ali que na leoa, sempre quando meu marido precisar do lado dele, para ser parceiro, porque essa é a vida, né? Então, eu vim de uma pessoa, de uma família que eu não tinha muita referência, não tinha essa conexão. Mas de nenhuma forma a nossa família sempre, né, a gente nunca foi desrespeitoso, a gente nunca foi descrente, no sentido de, eu não acredito, eu sou, né, não existe. A gente só não tinha intimidade. Então eu me desenvolvi por outros caminhos, que eu acredito que todo caminho ele acaba sendo inevitável. A gente vai precisar aprender sobre finanças, a gente vai precisar aprender sobre relacionamento, a gente vai aprender a precisar sobre ética, a gente vai ter que aprender a amar uns aos outros. Tudo a gente vai precisar aprender. Eu vou precisar aprender inteligência emocional. Só que é aquilo que eu falei, cada um tem um caminho. Ou eu vou pelo caminho da fé e eu desbravo isso depois, ou eu venho tudo isso e eu desbravo o caminho da fé. Então eu vejo que existem esses dois caminhos. Eu fui a pessoa que eu desbravei tudo antes. Eu já cheguei pronta, e tem pessoas que não vão chegar prontas e elas vão desbravar esse caminho depois. Então, quando as pessoas perguntam desses processos mais doloridos depois da aceitação, eu não tive, porque eu já passei por essa lapidação antes. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei pronta, já cheguei entregue, eu já cheguei assim. Sabe quando você. É como se eu tivesse namorado. Então, eu namorei. Passei por todos os perrengues. Então, na hora quando foi o casamento, eu estava pronta pro casamento. Eu estava entregue, eu estava aberta pro casamento. Eu estava pronta pro casamento. E a maior dica que eu posso deixar para vocês é: a nossa mente, ela quer pensar sempre, ela quer racionalizar sempre, ela precisa querer entender tudo. E não tem como a gente entender Deus com a mente humana. Nós não somos capazes de entender Deus com a mente humana. A nossa mente ela é muito limitada perto da grandiosidade que é Deus. Se vocês pararem para pensar, talvez agora você está me olhando numa câmera de um celular e você olha o seu celular todo santo dia e essa é a única referência que você tem sobre o que é o mundo. Você está vendo o mundo através da sua televisão, você dirige o seu carro todos os dias, ou você pega ônibus, ou você caminha, e você acha que Deus é o tamanho do universo que você vive. E você esquece que o universo que você vive, nem os maiores cientistas, nem os maiores observatórios, nem o melhor, como é que fala, gente, que fica lá, satélites, teve a capacidade de captar qual é o tamanho do universo. O que existe além do universo. Para vocês terem noção, eu não vou nem falar de universo. Ainda não foram capazes de chegar ao fundo do oceano. Eu não preciso nem tão distante. Então, o que eu preciso te lembrar é que o universo que você está no seu piloto automático vivendo todos os dias, ele é infinitamente maior do que o universo que você vive todos os dias. Ele é infinitamente maior. Então, não tem como a gente, com a nossa mente egóica, humana, querer entender Deus, entender os planos de Deus, estarmos abertos a Deus com algo que é do tamanho de uma azeitona. O tamanho de um átomo, perto do tamanho do que é a grandiosidade de tudo que existe. Então, ao invés da gente entrar numa contração, e eu acho que isso foi o que facilitou meu processo, ao invés de eu entrar numa contração e tentar entender com a mente humana todo o sentido de toda palavra que eu tô escutando, eu simplesmente, eu soltei o controle e deixa vir, deixa sentir, deixa absorver, eu quero receber isso como amor. Eu sempre tento escutar tudo como um filho que quer amar um pai que quer amar os seus filhos. Eu penso na Bela, eu penso no Theo, eu penso na Mia. Qual é o meu desejo mais genuíno para os meus filhos? O que eu desejo para eles? O que eu quero para eles? E eu vejo, inclusive, a maternidade como um grande presente que Deus deu pra gente. Da gente poder ter um mínimo, sabe, uma mínima fração, uma mínima noção
do que Ele sente por nós. Então, quando eu coloco esse tipo de sentimento, quando eu coloco esse tipo de fluidez, quando eu tô ouvindo a palavra, quando eu tô lendo meus livros, quando eu tô no meu momento de estudo, no meu momento de conexão, eu sinto que tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Eu não preciso de provação. Eu não preciso de que a minha fé seja comprovada, porque eu já consigo sentir. Eu consigo sentir esse amor. Então, um convite que eu posso deixar para vocês, que é o que vem facilitando todo esse meu processo e fazendo com que a minha intimidade seja cada vez melhor e maior, eu sair da contração e eu me permito simplesmente fluir. Eu me permito sentir esse amor, receber esse amor arrebatador e simplesmente me permito transbordar.